Os republicanos nos Estados Unidos da América declararam que praticamente aceitaram que não vão vencer nas eleições de meio de mandato para o Congresso dos Estados Unidos em novembro. Tudo isso devido às ações de Donald Trump. A inflação anual disparou quase para o maior nível dos últimos 3 anos. Os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com os republicanos no Congresso, com a forma como o presidente Donald Trump lida com a inflação e cada vez mais desaprovam a guerra com o Irã. E os índices de aprovação de Trump em várias pesquisas caíram para o nível mais baixo de seu segundo mandato. E a principal mensagem da Casa Branca de que a situação ainda é melhor do que era sob Joe Biden já quase não funciona mais. E agora várias pesquisas realmente mostraram que cada vez mais americanos estão insatisfeitos com as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à guerra com o Irã e ao aumento dos preços. O nível de desaprovação das políticas de Trump atingiu um recorde de 62%, enquanto isso, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, admite que a queda nos preços da energia começará, se Deus quiser, até o final deste ano. Mas esperar um retorno aos preços da gasolina de antes da guerra, como diz Scott Bessent, não vale a pena. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir o assunto juntos. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo e envie suas perguntas. Comentário pod этим vídeo, ok? Inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, a agência MS Now entrevistou senadores e congressistas republicanos em meio à preparação para as eleições e ouviu algo chocante. Os republicanos já quase aceitaram que provavelmente vão perder as eleições deste ano. Como relata a agência, a inflação anual atingiu o maior nível em 3 anos. Os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com os republicanos no Congresso porque eles não se opõem às ações de Trump, apenas cedem aos seus desejos. Os americanos têm uma opinião negativa sobre a guerra de Trump contra o Irã, e ainda mais em relação à questão da inflação. E sua taxa de aprovação em várias pesquisas caiu para o nível mais baixo. A seguir vou citar uma frase. A fala da Casa Branca de que a situação ainda está melhor do que com Joe Biden já quase não surte efeito. À primeira vista, isso parece uma mensagem vencedora para a campanha. Uma defesa voltada para o passado, no momento em que os eleitores fazem perguntas sobre o futuro. Sobre os preços nos supermercados, os preços nos postos de gasolina e uma guerra sem um final aparente. E em privado, até alguns assessores de Trump admitem isso. Agora o clima é esse. Entendemos que nas eleições de meio de mandato já estamos condenados, disse um funcionário da Casa Branca à agência MSNBC. E para entender esse clima pessimista é preciso olhar para os números frios e os indicadores objetivos. Pela primeira vez desde 2010, os eleitores dizem que confiam mais nos democratas do que nos republicanos em questões económicas. E agora, atenção, de acordo com uma pesquisa recente do canal republicano Fox News, 52% confiam nos democratas e 48% nos republicanos. Eu enfatizo, essa é uma pesquisa feita pelos republicanos. Os republicanos em geral revisaram para baixo suas previsões para o restante deste ano. Analistas de energia alertam que os preços do petróleo podem subir ainda mais. E o modelo de recessão da Moody's agora avalia a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses como 50-50. Mas o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, falou de uma forma muito mais interessante. De repente, ele declarou que os preços da energia, que atualmente estão crescendo rapidamente devido à guerra no Oriente Médio, devem cair, mas não agora, e sim, na melhor das hipóteses, no final do ano. Segundo ele, após o conflito, os preços do petróleo cairão bastante, mas não de imediato. E quanto mais tempo essa guerra durar, diz Bessent, mais tempo o mercado vai levar para se recuperar. Mas já está claro que, nas eleições intermediárias para o Congresso, o Partido Republicano entra com a gasolina cara. E isso, historicamente, sempre influenciou o humor eleitoral nos Estados Unidos. Veja o que a MS Now escreve. Na Casa Branca, pedem para não descartar os republicanos. Se o ano de 2024 mostrou alguma coisa, dizem lá, é que a situação política pode mudar drasticamente em poucas semanas. As notícias mudam rapidamente e os eleitores têm memória curta. Um funcionário afirmou que as pesquisas internas na Casa Branca não são animadoras, mas menos pessimistas que as públicas. Ainda há muito trabalho a ser feito e isso não é segredo, mas também há tempo de sobra, disse esse funcionário.
Ao mesmo tempo, cresce a irritação entre os estrategistas republicanos. Eles acham que o presidente Trump e sua equipe estão demorando demais para se concentrar nas questões-chave. Trump está focado na guerra contra o Irã e na construção de um salão de festas de 400 milhões de dólares na Casa Branca. Isso é um símbolo de certo distanciamento dos problemas reais dos eleitores. Ou seja, os eleitores estão vendo os preços da gasolina subirem, os preços dos alimentos aumentarem, a inflação crescer e Trump, nesse meio tempo, gasta 400 milhões de dólares construindo um salão de festas onde ele vai jantar com convidados em grande estilo. Cada vez mais americanos estão insatisfeitos com as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a guerra com o Irã e a alta dos preços. E agora vem a parte mais interessante deste episódio. O nível de desconfiança em relação à política de Donald Trump atingiu 62%, e esses são os resultados de pesquisas realizadas por 3 meios de comunicação: Washington Post, ABC News e Ipsos. Esse é um recorde em todo o tempo em que Trump esteve no cargo de presidente, incluindo também o primeiro mandato. A aprovação geral do presidente caiu para 37%. Entre os eleitores independentes, apenas 25% apoiam Trump. O que mais afeta a má aprovação são a política externa e a economia. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã já é criticada por 66% dos americanos e apenas 33% têm uma opinião positiva sobre ela. As medidas económicas de Donald Trump são apoiadas por 34% dos cidadãos. A queda foi de 7 pontos percentuais devido ao aumento dos preços da gasolina. Segundo Bessent, não se deve esperar redução no preço da gasolina até o fim do ano. Assim, os índices aqui também vão cair. A aprovação da política do presidente em relação à inflação caiu para 27%. As piores avaliações que Trump recebeu foram sobre a política para o custo de vida. Apenas 23% dos americanos aprovam, enquanto 76% desaprovam. 76% dos americanos dizem que a política de Trump em relação ao custo de vida é horrível, ela é negativa, ela é ruim. 76%. Aqui está o paradoxo. Até o tema da migração, antes ponto forte de Donald Trump, tornou-se negativo. As medidas nessa direção são aprovadas por 40% dos americanos, enquanto 59% têm a opinião oposta, eles são contra a política migratória de Trump. Crescem entre americanos as dúvidas sobre a capacidade de Trump governar o país. 59% acreditam que lhe falta agudeza mental. 55% acham que seu estado físico não permite que ele desempenhe de forma eficaz as funções de presidente. Além disso, 71% dos cidadãos o consideram desonesto e não confiável. 67% têm certeza de que ele não consegue tomar decisões equilibradas. E 54% o caracterizam como um líder fraco. Figuras-chave da administração de Trump também receberam avaliações negativas. Em particular, o ministro da Saúde Robert Kennedy Jr., o diretor do FBI Kash Patel, o chefe do Pentágono Pete Hegseth, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Mark Rubio. E o único que demonstrou um saldo positivo de confiança foi o chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, com quem Trump, vale lembrar, tem um conflito. E nesse contexto, os republicanos correm o risco de perder suas posições no Congresso. De acordo com a pesquisa, os democratas já estão 5 pontos percentuais à frente nas eleições para a Câmara dos Representantes, e entre os eleitores sem preferências partidárias claras, a diferença é ainda maior, 49% contra 32% a favor dos democratas. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição. Ficarei grato por qualquer apoio seu. E você também pode usar o QR Code que está na sua tela, essa é a forma mais simples e conveniente de apoiar o canal no YouTube. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!